Meus amados irmãos, que bom poder estar aqui nesse dia. Enquanto eu me deleitava em todas as coisas que nós podemos fazer no culto ao Senhor, pensava que nós poderíamos não estar aqui. Não estar aqui porque talvez a graça do Senhor não tivesse nos alcançado, não estar aqui talvez porque a Covid tivesse solapado as nossas vidas, mas nós estamos aqui. E louvado seja Ele por isso. Toda adoração, todo louvor, toda a glória que a raça humana possa dar, seja dada somente a Ele. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, não poderia ser de outra maneira, depois de toda essa tentativa e, ao meu ver, conseguido com bom êxito, de termos um culto hoje temático, envolvendo o nascimento do Senhor Jesus, a encarnação, como tivemos essa bela cantata apresentada pelo Conjunto Água Viva, os hinos escolhidos hoje a dedo pelo Ministério Louvor Ictus, que combinou muito bem. Então, louvado seja o Senhor, porque tudo culmina agora para a sua palavra. E eu entendo que tudo isso foi uma grande introdução para o que nós vamos ouvir nessa noite. E a minha esperança é que tudo isso faça sentido para a minha vida e para a sua vida. Então, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos narrou Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, nós vamos nos ater ao cântico de Simeão. Cântico de Simeão. Um cântico conhecido, principalmente desta época. Eu tenho defendido a tese de que poderíamos tratar de qualquer outro assunto nesse tempo e não haveria pecado nenhum disso, mas entendo que o mais proveitoso é você enfatizar nesta época qual é o verdadeiro sentido do Natal. Então, por isso que nós temos ouvido pregações desde este mês, no começo desse mês, a respeito da encarnação do Senhor Jesus. O tema desse mês foi encarnação. Então, nós já vimos, a primeira pregação foi a humilhação na encarnação, ou a encarnação como a humilhação de Cristo. A segunda, nós já vimos as implicações da encarnação com o reverendo Kelmar Maci, e hoje nós vamos ver o propósito. Qual é o objetivo de Cristo fazer o que fez? Qual o propósito disto? Qual o propósito primário da encarnação? É sobre isso que nós trataremos nessa noite. Baseado no texto de Lucas, capítulo 2, verso do 25 ao 35, onde está registrado o cântico de Simeão. Você tem aí na tela também, tem a Bíblia aí, do modo que você a trouxe. Então, ouça com atenção a leitura do texto sagrado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram-lhe o menino Jesus para fazerem com que ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.
Nós fomos expostos à primeira pregação dessa série, levando-nos a refletir seriamente sobre a grande humilhação que era o Senhor Jesus Cristo encarnar. Não é apenas alguém nascer. É Deus se sujeitando a estar no ventre de uma mulher pecadora para se sujeitar a nascer, deixando seu trono de glória, não tendo lugar para ele nas estalagens, não tendo com que se deslocar, não tendo onde habitar, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso é um estado terrível, tremendo de humilhação. Depois, nós fomos expostos às verdades da implicação dessa encarnação. Deveria nos levar à mesma obediência que o Senhor Jesus teve. Deveria nos levar também à obediência e tantas outras coisas que nós fomos expostos aqui na mensagem de domingo passado. Mas nessa noite, além de tentarmos reafirmar o verdadeiro sentido de comemorar o Natal, muito mais do que isso, é observar o propósito da encarnação e tentar imaginar isso, o impacto na história humana e na história da nossa vida. O Cântico de Simeão é depois do relato do nascimento de Jesus, é uma narrativa. Simeão parece ser um leigo, não diz que ele é um sacerdote, não diz que ele é um levita, não diz que ele tem cargo nenhum dentro da igreja, apenas um homem, um servo de Deus, um justo, que cooperava certamente no serviço da obra do Senhor, pois parece que ele tinha esse costume de ir ao templo com certa frequência, tanto é que o Espírito impele ir ao templo novamente. O texto diz que ele estava sob a direção do Espírito Santo de Deus. Pastor, isso é antes de Pentecoste. Não é dito, pastor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado naquele dia? Por que Simeão estava sob direção do Espírito? Meus amados irmãos, não existe possibilidade alguma de um servo de Deus ser servo de Deus sem ele estar sob a direção do Espírito Santo. Não há essa possibilidade. Ah, pastor, então o senhor acredita na habitação do Espírito Santo nos crentes do Velho Testamento? Com certeza o trabalho do Espírito Santo começou desde o Antigo Testamento, nos crentes. Não há possibilidade absolutamente nenhuma de alguém se salvar sem a ação do Espírito. Agora, nós podemos pensar numa habitação mais perene depois de Atos dos Apóstolos, talvez sim. Mas o fato aqui é que este homem é direcionado pelo Espírito Santo de Deus e produz esse belo cântico, ou melhor, não ele produz, ele simplesmente exalta e Lucas registra. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o texto diz que ele era justo e piedoso. E que nós vamos nos deter neste cântico é porque parece que Simeão entende o propósito da revelação, da encarnação. Simeão, no seu cântico, está compreendendo por que Jesus tinha que encarnar. E por que essa mensagem é tão atual para a igreja? Porque para nós, às vezes, é até uma atitude leviana de nós como igreja. Atitude assim, meia leviana, descompromissada. É achar que isso foi um evento assim, mais um milagre, né? Uma coisa dessa que ele faz quando ele cura um câncer da gente, né? Uma coisa dessa quando ele faz quando as portas estão todas fechadas, ele de repente abre alguma coisa para a gente se livrar. Não! A encarnação é o maior evento da história humana. A encarnação é precedida
Ou melhor, ela é o que vem antes do outro maior evento da história humana, a ressurreição. Você que dá um peso maior à ressurreição, comece, por favor, a dar o mesmo peso à encarnação. Não poderia vir morte, não poderia haver ressurreição se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse se humilhado, meus irmãos. E a igreja tem um costume de colocar o peso maior na ressurreição. Claro, a ressurreição é a consumação da vitória. Claro, a ressurreição é o ponto central do cristianismo, porque ela decreta a vitória do processo completo. Mas não existiria ressurreição se ele não tivesse encarnado. A igreja trata a encarnação do Senhor Jesus como qualquer coisa. Não pode ser assim. Mas Simeão não. Simeão sabe. Simeão está tomado pelo Espírito Santo de Deus. E Simeão sabe o que foi a encarnação. Simeão sabe qual o propósito da encarnação. E ele declara isso no seu cântico. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite. Primeiro, Simeão lembra com o seu cântico que a encarnação é um processo de cumprimento das promessas. O propósito primeiro da encarnação do Senhor Jesus é o cumprimento das promessas. Veja o que ele diz. Movido pelo Espírito Santo, verso 27, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino, José e Maria, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou dizendo, olha o que ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Veja, ênfase no verso 31. A qual tu preparastes diante dos povos. O relato do nascimento do Senhor Jesus não é uma coisa que foi definida pouco tempo antes do seu nascimento. Nós vimos de maneira extraordinária um resumo de teologia bíblica. Enquanto o diácono Jefferson lia a introdução da cantata, eu vibrava baixinho no ouvido do pastor Clamaci, dizendo teologia bíblica pura. Vocês viram de onde Cristo vem ou não? Não é de agora. Não é de poucos dias antes do seu nascimento. Cristo é o Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 3, verso 18. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que todas as coisas existissem, o Senhor já estava predestinado a morrer. Com isso a nascer, obviamente. Antes de todas as coisas. E Simeão sabe disso. Por isso que ele afirma, é a qual preparaste essa salvação, o Senhor vem preparando diante de todos os povos, e isso faz tempo que o Senhor vem preparando isso. Não é de agora, não. O propósito primeiro da encarnação é, sim, primeiro cumprir com as promessas que ele nos fez. A promessa de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que estava sendo predito aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15? O Senhor Jesus. O que é que estava sendo predito? A encarnação. E obviamente também a sua morte, porque a serpente lhe esmagaria. Ele lhe esmagaria a cabeça, a serpente lhe feriria o calcanhar. É a promessa de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá de ti, Belém. Belém, o que há de reinar em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Senhor cumpre suas promessas, meus irmãos. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São todas essas promessas que estão sendo cumpridas na encarnação. Ou seja, é o plano de Deus vindo a curso. É Roma, é a Pax Romana estabelecida, o governo é romano, a língua é a grega, que circula todo o império. O judaísmo está ainda imperante com os fariseus, os saduceus e todas as suas demais seus partidos religiosos. A paz está reinando no sentido de que agora os povos estão debaixo de sob um domínio. Deus preparou o tempo, Deus preparou todas as circunstâncias. Ele vem agora para cumprir com suas promessas. E ele vem e visita Maria, visita José, e agora na plenitude dos tempos o Senhor encarna. Para quê? Para demonstrar que o Deus da nossa salvação é um Deus que cumpre todas as suas promessas. O que isso implica para mim e para a sua vida? Implica necessariamente confiança nesse Deus. Se Ele cumpre uma coisa tão enorme quanto fazer o seu filho encarnar, por que Ele não cumprirá aquelas coisas minúsculas da sua vida? Porque diante da encarnação, a minha e sua vida é pequena demais. Se Ele faz algo que impacta o mundo, por que Ele não pode fazer as coisas do nosso pequeno mundo, o mundo da nossa vida? Segundo aspecto, segundo propósito, é que a encarnação, a gente pensa logo nela, não é porque é para morrer. Calma. Não, Jesus encarnou é para morrer. Não é bem assim. A encarnação é a habilitação do Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. A encarnação faz com que Cristo venha e tenha que cumprir a lei de Deus e se habilitar em nosso lugar. Então, não é assim. Não é simplesmente dizendo assim, não, a encarnação é algo somente para que ele tem que vir para morrer. Não. Ele tem que vir para obedecer. E aí se acreditar em morrer em nosso lugar. Parece que Simeão também entende isso. Veja o que ele diz. Verso 33 e 34. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dizias dele. Simeão os abençoou e disse, Maria, mãe do menino. Disse a Maria, mãe do menino. 2 pontos. Eis que este menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Veja que Simeão não diz assim, ai que bom, esse menino vem e agora vai morrer no nosso lugar. Que bom. Que bom que esse menino vem e ele vai logo para a cruz, para expurgar lá o nosso pecado. Não. Simeão tem noção que existe um processo até a cruz. Simeão tem entendimento que não é apenas para morrer, é para se qualificar aí à cruz. Por isso que nesse caminho, o seu ministério terreno provocaria mudanças terríveis na maneira de muitos da gente, do povo que está ao seu redor, viver. Por isso que Simeão diz, esse menino está destinado para a ruína e levantamento em Israel para ser alvo de contradição.
Ele causaria contradição em muitos, e isso faria com que os que crescem nele se levantariam, ou seja, seriam salvos. E os que não crescem nele iriam para a ruína. Pois ele tinha um compromisso com aquilo que o Pai lhe enviou a fazer. Esse menino vem compromissado em cumprir com toda a lei de Deus para se qualificar e morrer em nosso lugar. João capta isso de maneira mais clara e diz em João capítulo 1, verso 14 a 17. Isso nos mostra claramente. Eu queria ler o texto para os amados irmãos. João capítulo 1, texto que vocês conhecem, verso do 14 ao 17, do capítulo 1 de João. Diz assim o texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei, presta atenção agora à relação de lei e Jesus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe. Por que João está falando de encarnação? O verbo se fez o quê? Carne. Isso é o quê? Encarnação. Ok? Por que João está falando de encarnação e ele coloca a lei de Moisés de um lado e Cristo como graça e verdade do outro? Porque Jesus Cristo veio por graça para manifestar a graça através da verdade e do cumprimento dos mandamentos. Ele verdadeiramente cumpriu a lei de Moisés. Por isso que nele nós somos cheios de graça, porque nenhum daqui de nós cumpriu a lei do Senhor, somente ele. Por isso que a graça manifestada nele é verdadeira. Porque ele verdadeiramente cumpriu a lei mosaica. Ele cumpriu com o que Deus estabeleceu. Então, ele não somente nos salva na morte, ele começa a nos salvar na encarnação e termina na morte. Porque é na encarnação que ele começa o processo de obediência ao Pai. Lembre-se de várias passagens. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para revogar a lei, e vim para cumpri-la. O Senhor deixou claro qual era o objetivo dele enquanto ele estava aqui, manifestando a glória do Pai, manifestando o poder do Pai, manifestando a obediência à lei. Jesus só não salva pela sua morte, mas pelo exemplo de sua vida. E esse exemplo de vida é dado por causa da encarnação. Nós deveríamos repensar o nosso conceito sobre encarnação. A igreja se distanciou muito disso. A igreja exalta a Páscoa, é uma comemoração efusiva, e amém, por isso devemos continuar celebrando a Páscoa de maneira extraordinária, mas talvez nós deveríamos começar a repensar o nascimento, a comemoração do nascimento do Senhor Jesus, porque isso foi uma bênção inenarrável. Simeão sabia disso, e por isso que ele diz a Maria: Maria, vem cá, está vendo esse menino aí? Esse menino vai ser para levantar alguns e destruir outros. E vai criar contradição. Ele vai criar contradição, Maria. Porque a atitude da vida dele é para contradizer o povo que hoje se diz religioso. O ethos desse menino, a prática desse menino, causará desconforto na liderança religiosa. Eu estou ampliando o que Simeão está propondo a Maria. Ele está dizendo o seguinte: Maria, fique tranquila, se prepare, porque ele vai servir para levantar e destruir por causa de grande contradição que ele vai causar mesmo. Intrigas,
discussões. Vocês se lembram que os fariseus ficavam loucos com Jesus? Porque Jesus batia de frente neles, na doutrina deles. Jesus praticava tudo contrário daquele legalismo frio e farisaico deles. Então isso é exaltar, é entender a encarnação, o propósito da encarnação é qualificar Jesus para salvar, ou seja, levantar, como também para ruir, condenar muitas vidas. O propósito da encarnação de Cristo é esse. Muitas vezes a gente, também outra coisa que a gente limita a encarnação, dizendo o seguinte: ele veio para salvar. Simeão não está dizendo isso. Simeão está dizendo, ele diz, ele veio para salvar e condenar. Porque a partir do momento que ele encarna, a partir do momento que ele propõe a obediência ao Senhor, e a partir do momento que ele se torna um acesso a Deus, e as pessoas não creem nele, não seguem-o, elas estão indo para a ruína. Então a encarnação do Senhor Jesus não só é salvação, mas também condenação daqueles que não creem na sua grande obra. E o terceiro e último aspecto, agora com maior tranquilidade, podemos dizer que o propósito da encarnação é a morte também. Mas depois de ter passado por esses outros estágios da encarnação. Simeão também sabe disso. Simeão também aponta para isso. Ele diz assim, também, Maria, não é só o que eu te disse, agora deixa eu te dizer mais coisas. Também uma espada transpassará a tua própria alma. Seu filho será morto, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É claro que Maria não ouve isso com grande alegria. Mas com o passar do tempo, certamente ela entende todo o propósito. Por isso que Simeão canta. Porque ele viu a salvação do Senhor começando a ser efetuada. E se ele tinha começado cumprindo as promessas de encarnação de Cristo, ele iria concluir com a morte. É aquilo que o apóstolo Paulo captou. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Se ele começou a salvação, é muito significativo quando o gesto de Simeão pegar o menino e levantá-lo e dizer da seguinte maneira: porque os meus olhos já viram a salvação. Simeão certamente não viu a morte de Cristo. Por que ele diz isso no passado? Porque se ele cumpriu com o propósito da encarnação, certamente levará a bom termo até o fim com a morte de Cristo. Hoje nós estamos após a morte. Para nós é muito fácil isso hoje. Para nós é tranquilo a gente perceber isso. Graças a Deus, o Senhor fez isso mesmo, o Senhor cumpriu. Mas imagine para Simeão. Imagine para esse homem que vê um menino frágil, numa manjedoura. Os pais são pobres. Se não é a ação do Espírito Santo num homem desse, se não é também ele acreditando na promessa do Senhor, ele não pode dizer isso, olha, vai transpassar uma espada. Esse menino vai morrer. Mas saiba, tenha certeza, que o Senhor, que começou a boa obra, sim, de completá-la até o dia final. Veja, observe, por isso Simeão canta, e por isso que neste verso ele declara que Jesus veio para morrer. E João capítulo 12, verso 27, também é nos dito isso. Eu estou fazendo sempre um paralelo entre o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas, para que a gente entenda, e João faz isso magistralmente. João é o evangelho que defende a divindade do Senhor Jesus e aponta para a morte do Senhor também. E no Evangelho de João, capítulo 12, verso 27,
é nos dito assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Qual obra? Qual obra Jesus está se referindo na passagem de João capítulo 12? A obra da morte, a obra do seu martírio. Está prestes a começar. João capítulo 12 é as palavras de despedidas. João capítulo 12, capítulo 14, capítulo 13 é o gesto de humildade do Senhor Jesus e lavar os pés dos discípulos. Os gregos pedem para ver Jesus e Jesus diz que já está chegando a minha hora. Hora de quê? Ele diz, a minha alma está angustiada. E que direi eu? Faz uma pergunta. Pai, salva-me desta hora? Faz outra pergunta, mas aqui o entendimento é o seguinte dos comentaristas, e eu também concordo. É uma primeira pergunta e depois uma pergunta, mas num tom de afirmação. Eu só posso pedir ao Pai o seguinte: me livre dessa hora, mas por que eu devo pedir isso? Se eu vim para isso. Se o propósito de eu encarnar é para isso. Como é que eu peço que ele me tire dessa hora? Mas entenda. Jesus pediu isso, lá em Mateus 26. Se lembra? Porque o peso do pecado era muito grande. Jesus pede: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus. O cálice da ira santa do Senhor. Você não vai bebê-lo mais, porque ele bebeu em seu lugar. Você não saberá mais o que é este cálice. Agora, aqueles que não estão em Cristo Jesus provarão desse terrível e tenebroso cálice. Experimentarão a ira santa de Deus. Jesus pediu para que se afastasse dele esse cálice, mas logo em seguida ele diz: não faça, Pai, a minha vontade. A vontade é daquele que está encarnado. A vontade é daquele que está limitado. A vontade é daquele que está num corpo desse. A vontade é da minha natureza humana, Pai. Mas faça-se a tua vontade. Pensar num Cristo que morre era inadmissível para os judeus. Porque você deve estar perguntando: pastor, o que danado Simeão está querendo dizer para que se manifestem os pensamentos de muito coração? O que Simeão está dizendo com isso? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que na mente judaica existe uma má compreensão do Cristo Salvador. Por isso que ele diz assim: olha, os pensamentos de muitos corações vão se manifestar quando disser que esse é o Cristo, o Salvador, e que ele vai morrer. Judeu não está esperando isso. Judeu está esperando um Cristo que venha, que sente no trono de Davi, que restaure Israel como nação. Pensar num Cristo que morre é inadmissível para os judeus. É por isso que Simeão se refere à morte como reveladora de quem crer de fato nos planos de Deus ou não. A morte de Cristo é loucura para aqueles que não tenham fé. É isso que o apóstolo Paulo diz lá na frente depois. E para aqueles que não compreendem a maneira de Deus nos salvar. É matando seu filho na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, o propósito da encarnação é um último propósito, o mais central, é a morte do Senhor Jesus Cristo, que revelaria muitos pensamentos, muitos corações. Uns iam acreditar e outros não conseguiriam crer. E o que nós temos com tudo isso, partindo para as aplicações e o encerramento do nosso sermão de hoje? Primeiro, não dá absolutamente para pensar em encarnação, pelo menos para mim não deveria dar, não dá para pensar em encarnação do Senhor Jesus sem não provocar em nós um constrangimento.
Apóstolo Paulo exprimiu isso assim: o amor de Cristo me constrange. Nós temos que ser constrangidos pelo que o Senhor fez conosco. Ao passo de todo dia cantar glória, 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 glória a Deus nas alturas. A todo dia exaltar esse Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor pela minha existência, pelo que eu sou hoje. Porque esta obra de encarnação não cabe em meras explicações que os pregadores e eu tentamos fazê-la. É uma obra gigantesca, é uma obra que não compreende-se no limite da nosso raciocínio. Isso tinha que provocar em nós um senso de gratidão ad eterno, para sempre. Para sempre, meus irmãos. Todas as vezes, por favor, exercitemos isso serve para mim também. Todas as vezes que pensarmos em ingratidão, murmuração, lamúria, pensemos no que o Senhor fez por nós. É muito grande, é muito maior do que as palavras podem expressar. Nossa gratidão devia ser no mesmo tamanho, na mesma proporção. Isso devia nos constranger quando a gente olhar de Senhor, eu não merecia isso. Eu não mereço isso. O Senhor é um amor, é um Deus totalmente amoroso. Ama o seu povo. Segundo, a certeza, a confiança de que Deus cumprirá com todas as suas promessas. Se um pai tem a coragem de ir até a última consequência com o seu filho, para cumprir as suas promessas, encarnando, humilhando e matando-o na cruz. Se um pai, como Deus, fez isso com seu filho, o que é que ele não fará? O que é que impedirá ele de fazer, cumprir com as outras promessas? Quais são as outras que são maior do que essa? Eu lhe pergunto. Quais? Quais? Nos ressuscitar? Se ele tirou o seu filho da morte, se ele foi sepultado, morto, ressurreto ao terceiro dia, o que é que ele não fará mais por nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu único filho, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Todas as coisas Deus pode nos dar, porque ele já deu a principal. Todas as coisas, mesmo. Todas as coisas. Inclusive, nos dá a morte como livramento deste mundo tenebroso. Porque a gente tem encarado a morte também de uma maneira muito ruim. Muito sombria. Quando ele diz para ele mesmo, quando o salmista diz, preciosa é a morte do justo aos olhos do Senhor. Se ela chegar, se ela quiser chegar, poderíamos, com a instrução do Senhor, com a força que vem do Espírito, dar um belo sorriso na cara dela e dizer, pode me levar para casa, porque eu estarei infinitamente melhor do que aqui. Ele pode nos dar, inclusive, livramento deste mundo de forma completa. Mas enquanto Ele nos dá graça para viver esse mundo tenebroso, difícil a cada dia. Homens descaracterizados de humanidade. Homens terrivelmente caídos. Zumbis em forma de gente. Animais que comem uns aos outros. Que não respeitam a raça humana. É assim que essa humanidade tem se tornado. Mas Ele nos dará a graça para viver aqui como igreja, proclamando esse Evangelho Santo.
dizendo assim: ainda existe um, que é a luz das nações, que pode salvar e tem poder para salvar. Por fim, não tem outra coisa a fazer diante de um relato desse do que a profetisa Ana fez. Volte seus olhos para a continuação do texto de Simeão e eu vou encerrar com essa leitura. 36, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ah, Senhor! Que atitude bela de Ana. 38. E chegando naquela hora que Simeão acaba o cântico, Ana chegou. E chegando naquela hora fazia o quê? Dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós temos, diante de uma grande mensagem do Natal de Cristo, a obrigatoriedade como servos dele, se nós já fomos alcançados por essa mensagem, fazer a mesma coisa que Ana, não perder tempo. A todos os que esperavam essa redenção, ela começou a proclamar, falava a respeito do menino, pregando. Nós temos que anunciar isso aos povos, nós temos que anunciar isso na nossa vizinhança, nós temos que anunciar isso no nosso trabalho, nós temos que abrir a boca. Testemunha muda não serve. Eu já disse aqui aos irmãos, esse negócio, não, eles vão ler na minha vida. Você é o quê? Uma representação extraordinária de Deus, para ninguém estar lendo a palavra de Deus na sua vida? Você tem que abrir a boca e dizer assim: o mesmo evangelho que eu estou te pregando é o evangelho que me alcançou. Eu não sou perfeito, mas esse evangelho pode mudar a sua vida, pode transformar o seu viver. Nós temos que pregar. Se nós não falarmos, quem falará? Se nós que recebemos a mensagem não vamos divulgá-la, Ana está certa. Recebendo, olha o menino, então agora é o seguinte: crê no menino. Ou então nós não cremos nessa mensagem, meus irmãos. Nós não falamos muitas vezes porque o evangelho não é encarnado em nós. Quando o evangelho estiver encarnado na nossa vida, quando todas as vezes eu me acordar dizendo eu devia ter perecido, o Senhor me salvou. A gente acorda achando que tem direito de viver, a gente dorme achando que tem direito de acordar. Você não tem direito a nada. O evangelho te salvou. O evangelho te fez agora você gozar de outra posição. O evangelho te fez agora filho de Deus. O evangelho te fará sentar no dia do juízo e julgar nações com o Senhor Jesus Cristo, co-herdeiro com o rei. Você não tem direito nem de acordar. Nós não temos. É graça, misericórdia, amor de Deus o tempo todo conosco. Se esse evangelho me salvou, te salvou, a sua proclamação é obrigação imediata da igreja. Não perca tempo. Não perca a oportunidade. Está chegando aí as comemorações mais efusivas do ano, né? Está lá na sua família. Não perca tempo. Ore. Peça a palavra para orar, abençoe eles e diga: Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para se tornar o caminho de volta a Deus. E ninguém pode sobreviver é outra coisa, viver sem essa verdade. Não dá. Você pode sobreviver, você pode achar que vive. Suas ilusões momentâneas de alegrias, os rompantes de suposta alegria podem até chegar a você. Mas isso não é vida. Vida só mesmo no Senhor Jesus, porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a abundância que o Senhor veio nos trazer com a encarnação
Reflita-se na sua vida, meu irmão. Que você viva, morra de tanto viver. Viva intensamente o sentido da vida. Porque Ele veio. E veio para nos dar vida. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. E o tempo se cumpriu, como nós ouvimos na cantata de hoje. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.